pessoal, meu nome é Simone e você está no canal Fatos e Assombros. Hoje eu vou trazer para vocês uma história, uma lenda na verdade, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Então se você quiser saber qual é a lenda, fique com a gente. Roda a vinheta! São Francisco do Sul é a cidade mais antiga de Santa Catarina, a terceira mais antiga do Brasil. Na verdade, São Francisco do Sul faz parte do maior conjunto de ilhas que tem em Santa Catarina. Acredita-se que por volta de 1504 aconteceu o desembarque de uma expedição neste local, mas não se tem provas que comprovem este evento. Por conta dessa velhice, a cidade traz consigo uma série de histórias sobre assombrações, como por exemplo, a carroça sem cavalo, o leprosário assombrado, a escrava Maria, a Ilha Redonda, Ilha Educação, Lenda da Roseira, enfim, essas são as lendas mais conhecidas. Só que hoje eu trouxe para vocês a lenda da Ilha Educação. Então vamos lá. Conta-se por lá que há muitos anos atrás, na cidade de São Francisco do Sul, mais especificamente na ilha chamada Ilha Educação, que existiam dois irmãos e esses dois irmãos trabalhavam na lavoura. Só que um deles ficou noivo e até para poder aumentar a renda da família e tal, porque ele ia casar, ia ter mais um membro, né, fazendo parte da família dele, provavelmente filhos, eles teriam filhos em breve, então eles resolveram, esses dois irmãos, plantar uma lavoura de feijão. Fizeram a plantação, prepararam o solo, plantaram, aquela lavoura de feijão cresceu, ficou bonita, colheram, foi um sucesso. Então eles resolveram fazer mais uma vez, falaram, não, vamos lá, vamos plantar feijão de novo e tal. Moto. Plantaram o feijão novamente e aí passaram-se algumas semanas e eles resolveram ir lá ver como estava a plantação, se estava bem como da outra vez. E quando eles chegaram lá, eles viram que uma parte da plantação estava totalmente destruída. Então eles inspecionaram ali na volta para ver se eles conseguiam achar o que poderia ter causado esse desastre ali, né? O que poderia ter afetado a plantação, destruído parte da plantação. E eles não encontraram nada. Então o que eles resolveram fazer? Eles refizeram aquela parte da plantação ali, plantaram novamente e foram embora para casa. Passado alguns dias novamente, eles foram lá e viram que a plantação mais uma vez estava destruída. Aí falaram, não, peraí, tá acontecendo alguma coisa estranha, né? O que eles resolveram fazer? Eles replantaram aquela área, foram para casa e voltaram no dia seguinte. Porque eles perceberam que essa plantação ela era destruída sempre, parecia que durante a noite, porque eles chegavam lá de manhã e a plantação estava destruída. Então o que eles fizeram? Replantaram, deixaram tudo bonitinho e foram para casa. Durante a noite eles voltaram lá para ver o que tinha acontecido, ou o que estava acontecendo. E foi aí que aconteceu a história da lenda. Quando a noite chegou, a Bahia estava toda iluminada, porque era noite de lua cheia, então dava para enxergar bem, só que parecia que estava um silêncio muito além do normal. Estava muito silencioso, até os bichinhos da noite parecia que tinham resolvido ficar quietos. Então ficou aquele silêncio com aquela lua, né, iluminando toda aquela região ali da plantação. De repente se ouviu um estrondo muito forte no mar e as águas do mar começaram a ficar revoltas. Como eles se assustaram, eles resolveram ficar de tocar. Eles se esconderam no cantinho da plantação e ficaram olhando lá para aquela região para ver o que estava acontecendo. De repente saíram do mar duas serpentes marinhas enormes que foram rastejando em direção à plantação e em direção ao local onde eles estavam espiando, né? E quando a luz da lua bateu e iluminou diretamente essas duas serpentes, elas se transformaram em duas mulheres. E quando sofreram essa transformação, elas viram que eles estavam observando elas e resolveram correr e fugir. Então quando elas viraram para correr de volta para o mar, eles resolveram tentar pegá-las, né? Sendo que uma delas fugiu e conseguiu voltar para o mar e a outra foi cercada pelos dois rapazes. Neste momento, um dos rapazes tocou a moça, segurou ela, né? E quando ele segurou ela, ela disse o seguinte, que o feitiço tinha sido quebrado e que agora ele pertencia a ela. O rapaz ficou desesperado, né? Falou, como assim? Não, eu estou de casamento marcado, né?
ficou pensando, como é que eu não posso pertencer a ela? Só que o feitiço dela encantou ele de um jeito que ele resolveu voltar pro continente, desmanchar o noivado, já estava às vésperas do casamento, ele resolveu desmanchar o noivado e voltar para a ilha e ficar com ela, porque ele se apaixonou. E aí conta a história que eles se casaram, tiveram muitos filhos e que eles construíram, no caso, uma das famílias mais tradicionais daquela região. Então, assim, deu-se a lenda, né? Disse que então essa mulher ela teria vindo do mar, ela seria uma serpente que teria se transformado em mulher, que teve esse feitiço quebrado e aí casou com ele, enfim, foram felizes para sempre, como contam as histórias, né? E aí, o que você achou? Interessante, né? Interessante saber que existe uma lenda dessa, uma história dessa sobrenatural que é muito presente até hoje no dia a dia do pessoal, tanto dali de São Francisco do Sul quanto das redondezas, né? A gente acostuma muito a ver relatos e histórias e lendas e casas mal assombradas fora do Brasil, né? A gente vê muito a Europa, Estados Unidos, inclusive isso é levado a sério. Quando alguém fala que tem uma casa mal assombrada, ela é levada a sério, né? Existem diversos programas na TV, principalmente na TV a cabo, né? Que trazem essas histórias e que existem temporadas após temporadas, como Paranormal Witness, por exemplo, né? Que já está na 4ª temporada com histórias sempre inéditas, né? Aqui no Brasil, parece que essas histórias não são muito levadas a sério, embora elas aconteçam também com a mesma frequência, ou praticamente com a mesma frequência do exterior, né? De fora daqui. E aí, o que você achou? É verdade essa história? Você é de São Francisco do Sul ou conhece alguém de lá? Sabe me dizer se eu contei direitinho essa história, se é isso aí? Existem uma série de lendas lá que a gente até pode fazer outras partes, né? Contar outras lendas dessa mesma cidade ou de outras cidades. Então, se você curtiu esse formato, esse novo formato de vídeo, dá um likezinho aqui embaixo, deixa o teu comentário, coloca uma sugestão de vídeo do que a gente poderia fazer, tá? E a partir de agora a gente vai fazer, claro, vídeos juntos, né? Eu e o Thiago, normal. Só que eu vou fazer alguns vídeos quando eu tiver um tempinho livre e ele vai fazer outros vídeos quando ele tiver um tempinho livre também, ok? Então, é isso aí, pessoal, e a gente se vê em breve. Tchau!